Imagine uma menina de 11 anos. 11 anos apenas. Ela ri, brinca na rua, corre com as outras crianças do bairro. Nada de anormal à primeira vista. Mas por trás desse rosto inocente havia algo que ninguém poderia ter imaginado. Algo profundamente perturbador. Essa menina tinha um olhar frio. Não aquela frieza de uma criança tímida ou reservada. Não, uma frieza diferente. Uma indiferença total diante do sofrimento alheio. E enquanto os investigadores procuravam por um monstro, eles ainda não percebiam que ele estava bem na frente deles, vestido com um traje infantil, sorrindo com todos os dentes. Hoje, vou falar com vocês sobre um dos casos criminais mais perturbadores e incompreensíveis da história da Inglaterra. Um caso que chocou o mundo inteiro. Um caso que até hoje levanta questões sem resposta sobre a natureza humana, sobre a infância, sobre a responsabilidade e sobre a justiça. Fiquem comigo até o final deste vídeo, porque cada detalhe dessa história é importante e o final vai fazer vocês refletirem por muito tempo. Estamos em 1957, na cidade de Newcastle, no norte da Inglaterra. No dia 26 de maio daquele ano, nasce uma menina chamada Mary Flora Bell. Sua mãe, Betty Bell, tinha apenas 17 anos no momento do nascimento. E as primeiras palavras que ela pronuncia após o parto são terríveis. Ela olha para a enfermeira e diz: "Leve essa coisa para longe de mim." Essas palavras, pronunciadas no exato momento de sua chegada ao mundo, resumem bem como seria a vida de Mary nos seus primeiros anos. Uma infância rejeitada, dolorosa, marcada pela violência e pela indiferença. Não se conhece com certeza a identidade do pai biológico de Mary, mas menos de um ano após seu nascimento, Betty se casa com um homem chamado Billy Bell. Billy não é um modelo de pai. É alcoólatra, violento e exerce atividades fora da lei há anos. Este é o lar em que Mary cresce. Uma mãe fria e instável, um padrasto criminoso e uma rua dominada pela miséria e pela violência. O bairro de Scotswood, em Newcastle, não era um lugar fácil nos anos 1960. Alto desemprego, violência doméstica, tráfico de todo tipo, presença permanente da polícia nas ruas. A família Bell morava no número 70 da Viteuse Road, uma rua conhecida por seus problemas sociais. As crianças do bairro cresciam sem muita supervisão. Desde os 2 anos, os pequenos podiam ficar na rua brincando até meia-noite, sem um adulto para orientá-los. Betty Bell trabalhava como profissional do sexo, especializada em práticas violentas. E segundo testemunhos da família, a partir dos 4 anos, Mary teria sido exposta a situações que não podemos nem descrever sem arrepiar. Atos que nenhuma criança deveria jamais vivenciar ou sequer imaginar. Betty sofria de transtorno bipolar e alcoolismo. Ela não era apenas indiferente a Mary, era hostil. Relatos indicam que a humilhava regularmente. Houve vários episódios preocupantes ao longo dos anos. Mary teve que ser hospitalizada várias vezes em circunstâncias perturbadoras. Um dia, ela engoliu uma grande quantidade de comprimido e ficou gravemente doente. Em outra ocasião, caiu de uma janela no 2º andar. Esses incidentes nunca foram totalmente esclarecidos, mas testemunham uma infância marcada pelo perigo permanente. Betty também tentava regularmente se livrar de Mary. Certa vez, a entregou uma desconhecida na rua, uma mulher que saía chorando de uma clínica de adoção porque seu pedido havia sido recusado. Betty simplesmente colocou Mary nos braços dela e disse para levá-la. Felizmente, a irmã de Betty a seguiu e encontrou a criança rapidamente. Você consegue imaginar crescer em um ambiente como esse? Pense por um instante. Uma criança que nunca conheceu segurança, nunca conheceu carinho, nunca teve a sensação de ser verdadeiramente querida por alguém. Essa realidade justifica o que vai acontecer a seguir? Ou certas coisas permanecem inexplicáveis, mesmo com uma infância assim? Na escola, Mary não era como as outras crianças. Mentia constantemente, provocava conflitos, tinha acesso de raivas súbitos e violentos. As outras crianças a temiam. Era solitária, isolada e sofria por não ter amigos. Ela tinha uma amiga, apenas uma. Chamava-se Norma Bell, sem parentesco com Mary apesar do mesmo sobrenome. Norma morava bem ao lado. Eram inseparáveis. Mas nessa dupla, era claramente Mary quem mandava. Norma,
descrita como simples, seguia Mary para todo lado e fazia o que Mary mandava. No dia 11 de maio de 1968, Mary tem 10 anos e Norma tem 12. Elas levam um menino de 3 anos, chamado John, para comprar balas em uma loja do bairro. Menos de uma hora depois, trazem John de volta a um pub local, com a cabeça sangrando. Dizem que ele caiu perto de galpões velhos. A polícia é chamada, o menino sobrevive. Mary admitiria muito mais tarde que ela mesma o havia empurrado de uma altura. No dia seguinte, num parquinho de uma creche do bairro, 3 meninas brincavam tranquilamente. Pauline, 7 anos, estava com suas amigas Susan e Cindy, ambas de 6 anos. Sem motivo, sem aviso, Mary surge, agarra Pauline pela garganta e começa a estrangulá-la. Ela também tenta enfiar areia na boca dela. Norma segura Susan no chão, enquanto Mary sufoca Pauline. Então Mary se aproxima de Cindy e pergunta calmamente: o que acontece quando a gente enforca alguém? A pessoa morre? E coloca as mãos em torno do pescoço dela. Cindy fica roxa. As marcas na garganta de Pauline permaneceriam visíveis por 3 dias. A mãe de Pauline foi registrar queixa na polícia, mas nada aconteceu. No dia 25 de maio de 1968, Martin Brown tem 4 anos. É um menino travesso e alegre, querido por todos ao seu redor. Mora com seus pais e sua irmãzinha linda. Naquela manhã de sábado, acorda cedo, come biscoitos, bebe leite, sobe alguns para sua irmã no berço. Acorda os pais para o café da manhã. Depois sai para brincar na rua, como todas as crianças do bairro faziam. À tarde, passa na casa de sua tia para pedir um pouco de dinheiro e vai comprar um pirulito na loja do bairro, Additions, por volta das 15h15. É a última vez que é visto com vida. 15 minutos depois, 3 adolescentes que vasculhavam os prédios abandonados do bairro em busca de madeira encontram Martin no primeiro andar do número 85. Ele está deitado de costas, com os braços abertos, sangue e saliva escorrendo pela boca. Os operários que trabalham nas proximidades chamam uma ambulância imediatamente. Ela chega às 15h35, mas Martin já está morto. Não há sinais visíveis de luta. Um frasco de aspirina está ao lado dele. As autoridades pensam inicialmente que ele pode ter confundido os comprimidos com balas. A autópsia não revela causa de morte precisa. A morte é classificada como acidental. Uma criança de 4 anos, morta em um prédio abandonado, com a boca cheia de sangue, e as autoridades concluem que foi um acidente. Os moradores do bairro ficam indignados. Organizam marchas para exigir a demolição desses prédios perigosos. E na frente dessas manifestações, vemos 2 meninas caminhando e sorrindo, Mary Bell e Norma Bell. Vocês também acharam estranho? 2 crianças à frente de uma manifestação pela morte de um menino, sorrindo e rindo. Vocês teriam notado algo naquele momento? Ou teriam pensado que são apenas crianças que ainda não entendem a gravidade da morte? No dia seguinte, 26 de maio, Mary comemora seu 11º aniversário na casa de Norma. Nesse mesmo dia, o pai de Norma entra em um cômodo e encontra Mary estrangulando a irmã caçula de Norma. A pequena estava ficando vermelha. Ele intervém, o separa, mas acha que é uma brincadeira um pouco brutal. Pede que parem e não pensa mais nisso. No dia 27 de maio, uma creche do bairro é vandalizada. Encontram-se 4 bilhetes deixados pelos invasores. Um deles diz: "Nós matamos Martin Brown." Outro diz: "Eu mato para poder voltar." Os textos estão cheios de erros de ortografia, palavras mal escritas, uma caligrafia claramente infantil. Como a morte de Martin foi oficialmente classificada como um acidente, a polícia trata os bilhetes como uma brincadeira de mau gosto de crianças. Nada mais. Mas Mary continua a visitar regularmente a mãe de Martin, June Brown. Ela bate a porta e pergunta como June está, se ainda está chorando, se sente falta de Martin. Tudo isso sorrindo. Um dia, June lhe diz gentilmente que Martin morreu e que ela não pode vê-lo. Mary responde, sempre com o mesmo sorriso: "Eu sei que ele está morto. Quero vê-lo no caixão." June Brown fecha a porta sem dizer nada. 9 semanas depois, no dia 31 de julho de 1968, outra criança desaparece. Brian Hall tem 3 anos. Ele brincava com seu cachorro na Viteose Road.
Quando os pais o chamam para o jantar, ele não responde. O bairro inteiro se mobiliza para procurá-lo. Entre os voluntários que participam das buscas estão Mary e Norma Bell, que parecem animadas demais para quem está procurando uma criança desaparecida. Cantam, pulam. Às 23h10, a polícia encontra o corpo de Brian em um terreno baldio perto de sua casa, coberto por ervas daninhas. Desta vez, é imediatamente claro para a polícia. É um assassinato. Há marcas de estrangulamento no pescoço, arranhões no rosto, sangue escorrendo pela boca. A investigação é confiada ao detetive-chefe James Dobson, que já havia estado no local quando o corpo de Martin foi descoberto. Desta vez, as semelhanças entre os dois casos saltam aos olhos. A autópsia revela detalhes macabros. Marcas de compressão no nariz, como se alguém tivesse apertado os dois lados com força. Ferimentos leves nas pernas e coxas, provavelmente causados por uma tesoura. O cabelo de Brian havia sido parcialmente cortado. E na barriga, uma letra havia sido gravada. Um M. O detetive Dobson faz uma observação importante. Esses ferimentos não mostram raiva, nem violência descontrolada. Parecem mais curiosidade, como se o autor estivesse explorando, experimentando. Segundo ele, isso indica que o agressor era provavelmente uma criança. Coloquem-se no lugar do detetive Dobson por um instante. Ele acabou de descobrir o corpo de uma criança de 3 anos. Já viu o corpo de uma criança de 4 anos algumas semanas antes. Começa a entender que está procurando um assassino em um bairro cheio de crianças. Como vocês fariam para encontrar o culpado entre dezenas de garotos? O que chamaria sua atenção? Em menos de 24 horas, a polícia interroga mais de 1.200 crianças do bairro. Mary e Norma estão entre as que são interrogadas várias vezes, pois suas histórias mudam a cada entrevista. Sorriem durante os interrogatórios, como se tudo não passasse de um jogo. Durante um interrogatório, Mary menciona subitamente um menino de 8 anos do bairro, acusando de ter agredido Brian. Ela descreve com precisão uma tesoura danificada que diz ter visto nas mãos dele. Essa descrição corresponde exatamente a uma tesoura encontrada perto do corpo de Brian, uma informação que a polícia nunca havia tornado pública. A única forma de Mary conhecer esses detalhes era ter estado no local do crime. Alguns dias depois, a polícia verifica o álibi do menino acusado por Mary. Ele estava no aeroporto com a família no momento do assassinato. Mary estava mentindo, e ao mentir com esses detalhes precisos, ela mesma se acusava. Vocês entenderam como Mary se traiu, não é? Ao tentar acusar outra pessoa, ela revelou que sabia coisas que apenas o assassino poderia saber. É ingenuidade, arrogância ou simplesmente sinal de que, aos 11 anos, mesmo uma criança inteligente pode cometer erros fatais? No dia 4 de agosto, o detetive Dobson convoca Norma para um novo interrogatório. Desta vez, Norma cede. Ela confessa que foi Mary quem a levou para ver o corpo de Brian após sua morte. Diz que Mary lhe explicou como matou Brian, que lhe mostrou uma lâmina de gilete escondida sob um bloco de concreto. Dobson leva Norma ao local. Sob o bloco, a lâmina estava lá. No dia 5 de agosto, à 00h15, os policiais vão à casa de Mary para prendê-la. Ela está agressiva, na defensiva. Ameaça chamar um advogado. Uma menina de 11 anos ameaçando chamar um advogado. E quando os policiais lhe dizem que Norma mostrou a lâmina escondida, Mary ameaça matar Norma. As duas meninas são formalmente presas e indiciadas pelo assassinato de Brian Howe. No dia 7 de agosto, durante o funeral de Brian, o detetive Dobson observa a multidão. Ele vê Mary Bell parada em frente à casa da família Howe no momento em que o caixão é retirado. Estas são suas próprias palavras. Ela estava lá, de pé, rindo. Esfregava as mãos rindo. Pensei, meu Deus, preciso prendê-la hoje. Ela vai fazer outra vítima, ponto ao examinar os cadernos escolares de Mary. Os investigadores encontram uma história que ela havia escrito no dia seguinte à morte de Martin Brown. Nela, ela descreve uma multidão reunida em frente a uma casa velha e um menino que está simplesmente deitado, morto. Ponto, ela desenhou o corpo de Martin, um operário que o descobre, e perto do corpo, um pequeno frasco de remédio. Esse frasco de remédio nunca havia sido mencionado na imprensa. A polícia nunca havia divulgado essa informação. Ponto, apenas as testemunhas diretas, os investigadores e o assassino podiam saber que ele existia.
Fibras do vestido de Mary também foram encontradas nos dois corpos. Fibras do vestido de Norma foram encontradas no corpo de Brian. As duas meninas são também indiciadas pelo assassinato de Marty Brown. O julgamento começa no dia 5 de dezembro de 1968, no Tribunal de Newcastle. Mary tem agora 11 anos, Norma tem 13. As duas meninas reagem de forma muito diferente diante das acusações. Norma chora, tem medo, reage como uma criança perdida. Mary permanece fria, impassível. Responde às perguntas dos advogados com uma inteligência e uma calma perturbadoras para sua idade, às vezes até com pequenas respostas espirituosas. Ela não expressa nenhum remorso, nenhuma emoção. Vários psiquiatras que a examinam chegam todos ao mesmo diagnóstico. Mary apresenta tendências psicopáticas. A mãe de Mary, Betty, não faz nada para ajudar a filha. Ela soluça ruidosamente durante as audiências, sai dramaticamente da sala para voltar alguns minutos depois, como em um mau espetáculo. No dia 14 de dezembro de 1968, Norma Bell é absolvida. O tribunal considera que ela foi manipulada por Mary, que não tinha capacidade intelectual para compreender a gravidade do que estava fazendo. Mary Bell é considerada culpada de homicídio involuntário pelos dois assassinatos, com base na responsabilidade diminuída devido à sua psicopatia. O juiz a classifica como uma pessoa perigosa, representando uma grave ameaça para outras crianças. Ela é condenada à detenção por prazo indeterminado. 12 anos. Mary Bell ficou presa por aproximadamente 12 anos por ter matado duas crianças de 13 e 4 anos. Vocês acham isso justo? Ou a realidade de sua infância e de sua psicologia muda algo para vocês? Faço essa pergunta sinceramente, porque acredito que não há uma resposta fácil aqui. Como a Inglaterra não tinha um procedimento para encarcerar uma menina de 11 anos condenada por homicídio, as autoridades precisaram improvisar. Os hospitais psiquiátricos não estavam equipados para ela. Os abrigos para crianças perturbadas eram perigosos demais para os outros internos. Ela foi finalmente enviada para uma instituição especializada em Lancashire, a Red Banks Special Unit, uma escola correcional originalmente exclusiva para meninos, que precisou ser adaptada para ela. Sua mãe, Betty, a visitava regularmente. Mary ficava sempre feliz em ver a mãe, mas após cada visita, tornava-se agressiva e perturbada. Betty, por sua vez, aproveitou a notoriedade da filha. Vendeu suas histórias para jornais sensacionalistas. Encorajava Mary a escrever cartas e poemas para revendê-los à imprensa. Em 1970, Mary relatou a um conselheiro que teria sido vítima de abuso por parte de um funcionário da instituição. Seu testemunho foi descartado como não confiável. No entanto, houve mudanças de pessoal na instituição logo depois. Aos 16 anos, Mary é transferida para uma prisão aberta, uma instituição onde os detentos vivem com supervisão mínima e podem até trabalhar fora. Em 1977, aos 20 anos, ela foge brevemente para encontrar um homem. É encontrada, trazida de volta, e a única punição que recebe é 28 dias sem privilégios. Em 1980, aos 23 anos, Mary Bell é libertada. Recebe anonimato para poder recomeçar sua vida sob uma nova identidade. No dia 25 de maio de 1984, no aniversário do assassinato de Marty Brown, 16 anos após os fatos, Mary dá à luz uma filha. Sua filha também recebe anonimato até completar 18 anos. Mary nunca planejou revelar seu passado para ela. Mas quando a filha tinha 14 anos, jornalistas descobriram suas identidades e endereço. Elas foram obrigadas a deixar sua casa escondida sob lençóis para evitar os fotógrafos. Mary recorreu aos tribunais para obter anonimato permanente e vitalício, o que lhe foi concedido em 2003. Em 2001, Mary também se tornou avó. O anonimato foi estendido à sua neta. Até hoje, Mary Bell vive em algum lugar da Inglaterra, sob uma identidade protegida. É considerada reabilitada. Alguns especialistas dizem que ela é o exemplo mais notável do que uma infância traumatizante pode fazer com o desenvolvimento de uma criança. Outros dizem que há atos que nada pode realmente explicar ou desculpar. Esse caso continua sendo um dos mais perturbadores da história criminal britânica. Não porque seja inexplicável. Ao contrário, está muito bem documentado, mas porque levanta uma questão que a sociedade ainda não conseguiu resolver.
O que fazemos com uma criança que mata? Mary Bell tinha tudo contra ela desde o primeiro dia. Um ambiente de violência, abandono, negligência. Uma mãe que a rejeitava, que a machucava, que tentava se livrar dela. Uma infância vivida na miséria e no medo. Mas milhares de crianças vivem infâncias difíceis sem jamais matar ninguém. Marty Brown tinha 4 anos. Brian Howe tinha 3. Eles nunca cresceram. Nunca vivenciaram a escola, os amigos, os sonhos de futuro. Seus pais carregaram esse luto por toda a vida. E Mary Bell teve uma segunda chance. Teve uma filha. Tornou-se avó. Isso é justo? É necessário? A reabilitação é possível mesmo após crimes tão graves cometidos tão jovem? Deixo vocês com essas perguntas. Por que esse tipo de caso que nos obriga a encarar verdades desconfortáveis sobre a sociedade, sobre a infância e sobre a justiça? Se este vídeo fez você refletir, se ele te tocou ou perturbou, convido você sinceramente a se inscrever no canal. Toda semana, apresento casos criminais reais, narrados com respeito às vítimas, com o objetivo de entender melhor o que essas histórias nos ensinam sobre o mundo em que vivemos. Deixe o joinha se o vídeo foi de seu agrado. Isso me ajuda muito a continuar esse trabalho e a tornar o canal visível para outras pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Compartilhe este vídeo com seus conhecidos. Fale sobre ele com alguém próximo. Essas histórias merecem ser conhecidas, não para chocar, mas para não esquecer e para compreender. E nos comentários, adoraria saber o que vocês pensam sobre esse caso. Vocês acham que a pena de Mary foi suficiente? A infância dela explica seus crimes? Ela merecia uma segunda chance. Se tiverem informações adicionais sobre esse caso, ou se notaram algo que eu não mencionei, me contem. Cada comentário conta e leio todas as mensagens de vocês. Até a próxima, com um novo caso. Cuidem-se.